Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um Pode Crescer. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque você deseja crescer espiritualmente e pessoalmente. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, o Senhor Jesus tem uma palavra para o seu coração hoje. E eu já quero apresentar para vocês, porque eu tenho certeza que tem gente ansiosa e eu também estou ansiosa. Eu quero apresentar para vocês os meus convidados de hoje, que é unção em dose dupla, crescimento em dose dupla. E eu apresento a vocês Carol e Rafael. Olá, paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Para mim é uma honra muito grande ter vocês aqui. Isso, honra nossa. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Amém. Tenho certeza que nós teremos um tempo precioso aqui de aprendizado, de muita graça, de muita música e de muito crescimento também. E eu já quero falar para vocês sobre os nossos patrocinadores. Vou falar mais uma vez sobre a RB2 Tecnologias, soluções completas para a sua empresa e para você. Entre em contato com a RB2 Tecnologia. Ela trabalha com manutenção de computadores e notebooks, contrato de manutenção e suporte. Precisando de uma empresa séria, compromissada, procure o meu irmão em Cristo Jesus, Bruno Rangel, da RB2. E eu vou falar também sobre a World Tour. A World Tour é do meu irmão, pastor Amazildo, meu irmão em Cristo Jesus, pastor Amazildo. E se você quer programar a sua viagem, fazer um pacote de viagens, viajar é tão bom, né, gente? Maravilhoso. Oh, meu Deus! Viajar é uma bênção. Procure a World Tour Turismo, também uma empresa muito séria, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, levando você para destinos que talvez você nunca imaginou. Talvez você quer fazer uma viagem, ainda não programou, não sabe direito para onde ir. Entre em contato com o World Turismo. E se você quiser fazer também um bate-volta para São Paulo, Rio de Janeiro, fora do país, a World Turismo cuida de tudo, desde viagem, check-in, hotel, carro, tudo, serviço completo. Tem uma equipe prontinha para te atender na World Turismo, tá bom? E vamos voltar para nós aqui. Claro. Vamos conversar, gente. Gente, mais uma vez, obrigada por vocês terem vindo, por vocês terem topado. Que isso. Carol já falou que é muito tímida. Eu sou mais tímida do que o Rafael. Mas Mas no final das contas você vai ver que eu falo mais que ele. Mas depois você vai tirar a conclusão. É sempre assim, né? É sempre assim. Mulher sempre fala mais mesmo. Mas eu queria fazer assim, hoje como vocês estão em dose dupla, a gente vai ter que fazer uma divisãozinha assim, bem divididinho. Por exemplo, eu gostaria que vocês começassem falando como que vocês vieram para Jesus, foram criados na igreja, como que aconteceu o encontro de vocês com Jesus. Você pode começar pelas damas, né? Então, eu vou puxando puxando o bonde, o barco e ele vem junto comigo. Bom, eu nasci em um lar evangélico, graças a Deus. Nunca me afastei da presença do Senhor. Ai, que lindo. Né? Meus pais meu pai chegou a ser presbítero, apesar dele ter, ao longo do tempo, se afastado, desviado do evangelho. Mas tive toda a minha construção dentro da igreja. Minha mãe permaneceu fiel, então eu fui criada dentro da igreja, participando ativamente de todos os trabalhos e graças a Deus eu me mantive na presença do Senhor. Ai, que lindo. Ótimo. E você? Eu também fui criado na igreja, graças ao Senhor Jesus, né? Apesar de ser igrejas diferentes, sabe? Diferente, bairro diferente. Nós não nos conhecemos como crianças. Isso aí. E aí eu fui criado e meus pais eram pastores da igreja e hoje eles são missionários itinerantes. Meus pais fazem missões no campo missionário, mas eles fazem no sul da Argentina, na Patagônia. E eles estão lá ativos no campo missionário. E é isso, então já vim de berço e eu tenho essa referência aí dos meus pais, né? Nunca se afastou também? Nunca, graças a Deus não. Eu sou filha única, né? Sério? Casal filha única e casei com um que tem mais 4 irmãos, veio uma família enorme. Então, você imagina quando a gente se conheceu, porque era um choque de realidade, Choque né? de realidade. Porque lá era sempre uma alegria, uma casa cheia, aquele movimento muito todo, animado. e a minha casa sempre foi uma casa mais tranquila, filha única, tudo mais tranquilo, mais zen. Mas o Senhor, né, predestinou aí o encontro dos dois. É isso que eu quero saber agora. Agora vocês falam sobre a junção. Como que foi esse encontro, Carol e Rafael? Como que foi? Quem vai falar? Vai falar, meu bem. Então, assim foi o seguinte, eu morei em Fel Rosa. Nós moramos hoje em bairro Fel Rosa.
E minha família toda é do bairro Fel Rosa. Então a gente sempre convive lá. A Carol nasceu lá também, tá lá até hoje. E a gente, um belo momento, meu tio, né? Meu tio Gil. Tem a mesma idade dele praticamente, pouca coisa mais velho que ele. Aí ele foi e falou, vou apresentar pra você, uma menina de Deus, abençoada. Lá da minha igreja. Aí lá da minha igreja. Aí apresentou, ela tinha completado 15 anos. Na época ele apresentou, mas não no intuito de algum não, relacionamento, não, pelo contrário. Era pra amizade mesmo, pra conhecer. E foi bacana, assim. O Rafael sempre foi muito espontâneo, muito extrovertido, né? Brincalhão, ele é muito expansivo, então onde ele chega ele consegue fazer amizade fácil. Muito fácil, E aí a gente se conheceu assim, né, meu bem? Conheceu assim, e aí a gente entrou e foi uma amizade de... Quase 4 anos, de melhores amigos. Melhores amigos confidentes. A gente acabou se tornando melhores amigos confidentes. Apesar de ser um homem e uma mulher, eu tinha amizades com meninas e ele também com os meninos, mas a gente se identificava muito. Entendeu? Se identificava muito com a forma de pensar, de agir no dia a dia na igreja. Rafael sempre que tinha, sempre compartilhava. Sempre trabalhou muito na igreja, porque como filho de pastor sempre herda, né? Lideranças. Então, assim, a gente tinha muita troca. Eu já trabalhava na igreja também, atuando na parte de liderança, na parte infantil, na parte de adolescente. Então, a gente começou uma amizade ali. E a gente tinha muitos pontos em comuns, e a gente gostava muito de ter essa amizade. E foi assim que a gente se conheceu. E teve a viradinha de chave depois. Eu achei assim que vocês dois combinam muito. As pessoas achavam que a gente era irmãos. Por isso que toda vez que nós chegamos em uma igreja, a gente se apresenta antes e eu falo. Toda nova igreja que a gente chega. Toda igreja que a gente vai a primeira vez, a gente fala. Deixa bem claro, nós temos uma semelhança muito grande, eu deixo bem claro. Nós temos uma semelhança muito grande, parecemos irmãos, mas nós somos irmãos em Cristo. Porque aqui nós somos casados, eu explico, vou falar, me apresento as filhas. Então, assim, eu sempre deixo bem claro, porque todo mundo fala, nossa, vocês têm uma semelhança grande. Vocês combinam muito. E foi uma coisa, assim, muito de Deus, porque a gente era amiga há muito tempo. Ninguém nunca teve uma segunda intenção na amizade. Sempre foi uma amizade muito sincera, muito sadia. Eu tive outro relacionamento antes, que não deu muito certo. E ele sempre ali acompanhando e tal, mas no sentido de amizade. Mas chegou um momento que o Senhor foi direcionando a gente. Preparou tudo, preparou tudo. Eu comecei a ter um pouco mais de maturidade espiritual. Quis focar um pouco no sentido espiritual da minha vida. Foi na época que eu me batizei com o Espírito Santo, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Então, logo em seguida, o Senhor me despertou o olhar para enxergar ele como um homem, não como apenas amigo. Tem uma história. Vamos ir. Teve uma historiazinha de... que o Senhor foi direcionando, foi falando, estava preparando uma pessoa. Ele, especificamente, o Senhor falou um nome, meu nome completo para ele, Ana Carolina. Muito legal. De chegar um profeta na vida dele e falar, quem é Ana Carolina? Ele estava numa viagem, nem estava aqui no estado. No Prado com a minha mãe, de férias. Foi um negócio bem forte. Para ele foi bem forte, assim. Chegou e virou, o Senhor falou que tem preparado para você uma pessoa chamada Ana Carolina. Só que... pra quem não sabe, meu nome é Ana Carolina, tá, gente? Eu não sabia, porque, tipo assim, a gente tinha proximidade muito grande, mas é Carol. E aí... Você nem pensou que era ela? Não veio na mente. Ele falou que no primeiro momento não caiu a ficha dele. E em casa a gente também tem... a gente foi nessa igreja, mas em casa também eu tenho minha mãe como profeta, e ela falou... A igreja que você está, eu estava morando na casa da minha avó em Fel Rosa, ela falou, a igreja que você está agora, o Senhor está preparando uma pessoa para você. E aí a gente falou, meu Deus, eu falei, mas quem? Sabe aquilo que você não enxerga, lá do seu lado e não enxerga? Foi mais ou menos isso. E aí foi isso, quando aconteceu que o Senhor foi e falou isso. E você foi preparando, preparando, beleza. Aí que um dia a gente, uma amizade, conversando. Aí teve um dia que eu saí de lá, tava com um problema de uma coisa, a gente conversou, quando saímos de lá, aí eu falei, Senhor, se o Senhor tiver coragem, eu tenho vontade. Repete essa frase. Essa frase é muito boa. Eu já falei também. Aí eu falei, pronto. E aí despertou aí, a gente foi orar ao Senhor e o Senhor... E foi algo tão de Deus, assim, que depois que a gente começou a namorar, com 1 ano e 5 meses, a gente namorou, noivou e casou. Porque a gente tinha amizade, então a gente conhecia os gostos, sabia os comportamentos, já conhecia... Eu já tinha tido a oportunidade de conhecer a família dele, ele também tinha conhecido a minha família em determinado momento. Mas foi um negócio, assim, muito de Deus. Muito assim. do céu, eu tô percebendo. Que vocês vão contando. Porque
vocês estão falando do começo, mas eu tô olhando com o olhar de agora. Porque agora, falando agora, casa muito, né? Na época foi assustador pra muita gente. Muita gente. Sim. O pessoal falava, Nossa, não nada combina, a ver nada vocês ver, dois, nada a porque ver. vocês são tão amigos, não tem Sério, nada a ver. Nada a ver. E eu Vários falava, amigos nossa. hoje, que é amigo nosso, já chamou no particular e falou, tem certeza? Na época E chamou. hoje as pessoas já falam assim, eu não consigo ver Carol e Rafael sem Carol não combina. E aí casou. Casamos. Casamos bem novos, né, meu bem? Sim, Casamos com 20 20 anos. anos, Os 20 anos. os dois tinham 20 anos. Sim. Nós temos hoje 15 anos de casado. Vai fazer 15 anos agora em Em novembro. Duas princesas. Duas princesas Lindas. lindas. Radassa Radassa e Helena. Radassa vai fazer 9 anos o mês que vem. Que lindo. E Helena tem 3 anos e meio. Entendi. Então a gente agora começa a falar sobre o chamado. Em que momento que vocês perceberam ou pensaram assim? Eu não vou falar se tiveram a ideia, mas eu sei que as coisas de Deus, elas não funcionam assim. As coisas de Deus, elas estão preparadas já. A gente é que toma posse. Sim. Mas quando surge a ideia de começar, vamos cantar junto? Ou isso vocês já cantavam junto quando eram amigos, quando eram namorados? Então, Como foi? Foi assim. Deixa ele começar, depois eu vou complementando. Foi assim, a gente tinha... Como trabalhava sempre na igreja, todos os dois trabalhavam muito na igreja, então assim, acontecia que a gente estava sempre ativa, cantava um louvor ou outro junto, mas não era prioridade. Eu era muito de cantar sozinho, Samuel Mariano. Nosso desenvolvimento ministerial era muito de liderança na igreja. Rafael já veio de berço, eu fui desenvolvido ao longo do tempo. Sim. Nós já cantávamos individualmente, mas pontualmente na igreja local. Não era local, nada... convite, quero ser agenda, cantor. não. Nada Sim, disso, sim. nada disso. Então, Só que chegou um tempo que o Senhor começou a falar que ia levantar a gente ministerialmente. Entendi. Quando o Senhor falou que ia levantar ministerialmente, a gente já começou a correr. A eu gente sei o que falou, é tipo isso. assim, não. porque não, dá trabalho liderar, mas é melhor ficar no bastidor do que colocar, né? Do que estar lá na frente do altar. A gente Eu, sabe por como é exemplo, que é. como meu pai pastor, eu imaginei que seria o quê? Eu seria do liderança ao pastoreado. Sim. Pra mim não tinha Você não... esse vão aqui pra mim, porque tipo assim, é liderar e Sim, pastor, porque esse é o meu caminho, meu pai tá lá, pastor, eu vou ser E eu já casei, a gente já casou sabendo que ia ser esse o caminho dele ministerialmente falando, sabe? Um cargo eclesiástico. Então, na minha cabeça era muito isso. Como a gente sempre teve essa afinidade de liderança e trabalhar juntos, os dois é literalmente tratores para trabalhar, arregaça a manga e faz mesmo. Então, para mim tava ótimo aquilo ali. Isso aí. Falei, Até maravilha, o Senhor Senhor. direcionar. Quando o Senhor direcionou, Até o Senhor direcionar e começar a apertar as coisas, que é assim que o Senhor vai porque, fazendo, né? porque apareceu as agendas pra gente e a gente era líder de jovens, a gente fazia o quê? Nessa Mandava época. outro jovem no outro lugar. Mandava os nossos liderados, porque sempre tem talento, né, na casa. Sim, então a gente mandava as pessoas para poder sempre mandava. atender a agenda. Mandava um, mandava outro. E falava, não, fulano, vai lá você não, eu tenho aqui para te indicar uma maravilha, uma bênção, jovem daqui. Aí o Senhor apertou e falou. Foi assim até onde deu, até onde Jeová deixou. Aí o Senhor falou, vocês vão ficar assim até quando? Eu tenho um compromisso, um ministério com vocês. E aí o Senhor falou, a partir de hoje eu quero vocês focado nisso. Aí a gente foi para atender, receber o primeiro convite. E aí do primeiro convite saiu 5, do outro foi mais 5, foi mais 5. Foi meio assim, foi muito, muito, muito rápido. Muito. Sim. Muito rápido. E aí a gente foi indo e falou, tá bom, Senhor, se é para fazer. E nisso a gente já tinha uma certa experiência com Deus, no sentido de maturidade espiritual. Sim. Então o Senhor foi preparando a gente para esse momento. É lógico que a gente está ainda em constante aprendizado sempre. Mas a gente, nessa época, a gente já entendia que não adiantava mais correr do propósito. Sim. Deus tinha algo conosco. Mas depois e era também, né? Como é que pode, né? somente conosco. Que tipo de aperto vocês podem... Não, era um aperto do Senhor chegar e falar com a gente assim, ei, é com vocês. Eu tenho um chamado com vocês. E a gente tem muito ai de vocês, se vocês não seguirem atendendo a minha voz. Então, quando chegou esse aperto que o Senhor deu essa direção, a gente não teve o que fazer. A gente, tipo assim, vamos fazer. Só que isso nunca foi um desejo, uma vontade nossa. Eu acho que isso acontece com praticamente todo mundo. Porque quando você passa pela Bíblia, vamos começar lá em Moisés, Moisés já fala logo. Não, eu nem sei falar, sou ruim de fala, coisa. Então,
eu acho que todo mundo que não queria, mas que já sabia que Deus tinha colocado algo dentro dele, é geralmente esses mesmo que Deus chama. Porque quem olha de fora tem o entendimento de que a gente estava correndo atrás disso o tempo todo. Não, Você entende? Quem olha acha, não. Sim, eles sempre quiseram estar ali. É o foco da vida dele. Pelo contrário, gente. Já chegou gente pra mim e falou bem assim... Eu cantava também assim na igreja. E atendi alguns convites, mas também não queria nada sério. Fugi muito. Aí alguém falou assim comigo, um dia Deus vai realizar o seu sonho, você vai ser uma cantora. Aí eu falei assim, você não conhece nada. Eu correndo atrás de outras coisas e correndo do chamado. Mas é sempre isso. E quem olha de fora não imagina, pensa que você estava, na verdade, correndo atrás daquilo o tempo todo. Anseia por isso, né? Isso aí. Eu lembro que antes mesmo de eu conhecer Rafael, eu não sei se conheceu, mas eu era solteira na época. O Senhor usou uma pessoa para falar comigo de uma maneira muito forte, e o Senhor falou exatamente essas palavras: te levarei aos 4 cantos da terra. Você vai louvar o meu nome nos 4 cantos da terra. A sua voz será conhecida nos 4 cantos da terra. Eu falei, Jesus. E você também eu acho que esse negócio não é pra mim, não. E você também nem tinha. Você também nem tinha, assim, nada assim de cantar. Você só queria liderar mesmo, mas não ficava muito cantando. Eu, assim, sempre participei ativamente de ministérios de louvor. Sim. Na minha adolescência eu tive um grupo, um quarteto, depois virou um quinteto, que era tipo Voices na época, não tem? Então a gente foi desenvolvendo, aprendendo algumas coisas ali, mas nada que tinha a intenção daquilo virar nada assim, sabe, sério, nas 4 paredes. Não. Só pra servir na casa. Servir, o prazer sempre foi servir na casa, entendeu? Falando em casa, isso foi uma guerra muito constante pra mim, porque eu falo assim, se a gente trabalha e sai da igreja, sai das 4 paredes, como é que funciona? Porque Jesus, todo mundo que é bom sai para atender a agenda, como é que fica? Por favor, como é que fica a igreja, né? Por favor, deixa eu ficar em casa. Você já chegou a falar isso? Eu falei que o Senhor foi uma guerra muito grande, porque a gente não queria. Porque, gente, a gente tá na liderando, a gente trabalhou muito com o departamento de jovens. Sim. Então é uma guerra constante, é uma dificuldade gigantesca. É gente que entra, que sai. Não, é uma luta. E assim, a gente sempre foi, tipo assim, de buscar o povo para orar, para buscar. Então, tipo assim, é uma guerra gigantesca. Você achava que se você saísse, parecia que não teria ninguém que conseguiria ocupar o seu lugar com tanta seriedade, né? A gente entendia que, poxa, é tão escasso, né? Para que a gente vai sair, Senhor, dessa posição, já que é tão escasso pessoas que querem fazer a obra do Senhor com vontade mesmo, bem engajado na obra. Sim. E a gente tinha essa mentalidade, mas aí o Senhor foi mudando e moldando. Tanto que hoje a gente não consegue exercer cargos de liderança na igreja, né? Até trabalha com algumas coisas ou outras, a gente sempre está lá, no sentido, principalmente na semana, né? Durante a semana, porque o final de semana é bem concorrido, bem puxado as agendas, mas a gente entende que não dá para conciliar. Você não consegue dar conta de tudo, infelizmente. Bem que a gente queria, mas hoje não dá mais. Mas tudo Deus tem um propósito e o tempo. Eu acho que foi o tempo da liderança, também foi um tempo de preparação. Para nós, né? E no início vocês cantavam como? Porque hoje vocês têm uma banda que acompanha vocês, né? Sim. Graças inclusive, a Deus, presente do nosso Senhor. Irmão, como é? Bibiano? Thiago Bibiano. Gente, ele vai me matar se ele ver isso. Thiago Bibiano. Inclusive, ele mandou áudio pra mim falando, calma, relaxa aí no podcast. Ele é uma bênção. E vocês têm uma banda hoje, mas no início como foi? No início do ministério? Deixa eu contar essa parte, porque foi tudo muito rápido. Uhum. Deus faz a obra e faz completo. Sim. Logo no início, quando a gente atendeu os primeiros convites, o Senhor falou, vou dar uma banda para vocês. Aí eu falei assim, não sei da onde, pensei na minha cabeça, né? Igual Sara, quando tava pensando e falando com o Senhor, não sei da onde que o Senhor vai me dar uma banda. A gente estava numa igreja que não tinha banda nenhuma. Eu vim de um ministério que era completo, que tinha banda, mas por um tempo a gente ficou numa igreja que não tinha esses recursos e não tinha contato com essas pessoas, enfim, com pessoas do meio da música, né? E em questão de 2 meses, 3 meses que a gente começou a atender as agendas, o Senhor proporcionou um encontro com uma banda, coincidiu da gente estar voltando para o ministério meu de origem, e começamos a ter um relacionamento de novo com a banda local da igreja. Enfim, e até que a gente fez uma proposta para esses amigos nossos, que era a banda, que eu já conhecia há muitos anos, tem uns desde criança, que já me deram uma aula de escola dominical, para você ter ideia, de tão antigos tanto que a gente se conhece. A gente propôs, vocês topam tocar uma música pra gente? Pra virada de ano, culto da virada?
Aí eles, pode passar. E era um estilo de banda que não tocava o estilo que a gente canta hoje. Pentecostal, Então né? era mais adoração. Não, E a- não vou falar worship, porque naquela época não tinha tanto worship. Adoração E mesmo. era justamente adoração. canção e louvor. E era uma música de canção e louvor. Aí eles toparam. Isso que eles toparam, passou 1 ensaio, 2 ensaios. No terceiro ensaio, acredite, os 4, eram 4 na época, chegaram pra gente e falaram, olha aqui, esse o baterista Wallace, o né? Wallace, nosso baterista, tem que lembrar dele, porque foi ele que foi o corajoso que falou, é pra valer esse ministério de vocês itinerante? Vocês vão seguir nesse trajeto mesmo? A gente falou sim, a gente correu muito, mas o Senhor falou, direcionou, olha só, a gente quer tocar pra vocês. Que lindo. Aí eu me emociono, me arrepio, eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso, porque naquele ensaio, depois daquele ensaio que eles falaram que queria tocar pra gente, nós saímos daquele ensaio chorando, agradecendo ao Senhor pela fidelidade do Senhor. E foi chorando mesmo, assim, de sair em menos da de 3 chorar, meses a gente assim. não tinha ministério nenhum, não tinha nada. E com 3 meses o Senhor simplesmente dá uma banda completa. Sim. E a gente já conhecia os músicos. Eu já sabia a qualidade Os musical que eles primeiros, tinham, o a entrega, Wallace, né? o A entrega Wesley, deles, o Anísio, o comprometimento. a Cassie. Isso aí, no início era a Kézia, que era a nossa violonista. Hoje ela não toca mais conosco devido às demandas dela extra, da agenda dela social mesmo, estudos, enfim. Mas aí o Senhor foi provendo outras pessoas. Mas O Elton e o Thiago vieram depois. Isso aí. Então, assim, os meninos chegaram com essa proposta pra gente. E foi algo muito de Deus, assim. Aí a gente entendeu, naquele momento ali, que o negócio era mais sério do que a gente estava imaginando. E graças a Deus, a gente vai fazer 6 anos de ministério. Temos os 3 primeiros, né? Os 3 primeiros andam conosco. Se mantém aí. Se mantêm conosco, firmes conosco, super engajados, super comprometidos com o ministério. Perfeccionistas. Ministério Eles pegavam muito música, perfeccionista. Playback. Eles fazem playback. Os meninos são muito bons. Nossos meninos Eles são bons mesmo. E agregaram, aí veio ao longo Eles do são de tempo, Deus. veio o Bibiano, que, nossa, assim, né, foi a cerejinha que precisava para poder compor a equipe. Depois teve a troca, teve o Polielton que veio como violonista. Então, assim, é o Senhor que vai preparando tudo isso. Ali a gente já viu que a mão do Senhor era conosco. Que não era algo da gente mesmo. Eu ia justamente fazer essa pergunta. Toda vez que eu tô aqui nesse podcast, parece que quem tá sendo entrevistado tá lendo minhas perguntas. E vocês entenderam que não tem como. É Deus mesmo. É Deus. Vocês entenderam isso. Ali a ficha começou a cair. Sim. Entendeu? Não tinha pra onde correr, né, meu bem? Porque não tinha como, porque, tipo assim, os meninos são muito bons. E eles já eram referência na região ali. Então, pra tocar pra gente, tipo, meu Deus, quem é nós na cereja do bolo? E não é pessoas que vive de ministério de tocar. Gente, é gente que trabalha, que tem família, que faz a obra de Deus local e ainda faz a obra de Deus no itinerante. Então é muito querer mesmo. Inclusive, é muito comprometimento. Eu ia falar sobre isso. Vocês também trabalham. Vocês também têm os trabalhos de vocês. Né? Porque as pessoas costumam ter uma visão, algumas pessoas, né? Não é a maioria, mas uma parte costuma ter a visão de que, vou falar, gente, porque eu também estou vivendo o meu chamado, estou vivendo o meu processo, o meu propósito no meio do processo, é muita coisa. É tudo junto. E que quer ser uma busca por dinheiro. Tem essa visão, que é uma busca por dinheiro, mas vocês também trabalham, eu também trabalho. A gente, na verdade, vai servindo por obediência, em primeiro lugar. Obedecer é primordial. É mais obediência do que tudo, né? Eu acho que é o primeiro, assim. E depois, por entender que a gente faz parte de um plano, de um projeto. E que lindo Deus chamar a gente. Ele podia chamar, eu sei que ele vai chamar outras pessoas para outras coisas, mas ele escolhe a gente. Ele podia, porque Deus, na verdade, ele não precisa da gente, mas ele escolhe permitir que a gente faça parte do plano dele. E ele fez isso com vocês, fez comigo, está fazendo com muita gente. E a gente precisa entender a responsabilidade que isso traz. Traz muita responsabilidade. É uma fala do Homem-Aranha, né? Toda a responsabilidade, toda autoridade traz responsabilidade, mas é um versículo bíblico também, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente vai carregando essa responsabilidade. Como que vocês entendem isso no chamado de vocês, no que vocês estão vivendo agora? O tamanho da responsabilidade,
É o tamanho da entrega? Vocês entendem isso como, assim? É muita renúncia, fé e obediência. Sim. Eu acho que é obediência. Ao longo da caminhada com o Senhor foi nos moldando para entendermos o que é ser dependente e obediente. Sim. Eu falo isso principalmente por mim, porque ter a dependência do Senhor é você não viver por você mesmo, é você viver por fé. É você estar debaixo de uma palavra dele e às vezes não ter o chão para você pisar. Sim. E você tá pisando, depois que você pisa, ele colocar o chão. Isso aí. Então, é muito da obediência. E isso não foi do dia para a noite. Isso demorou, foi construído, foi amassado. A gente passa pelas moedas de Jeová até a gente chegar nesse objetivo e vai sendo moldado ao longo do tempo. Não estamos preparados nunca. Eu entendo que o Senhor sempre vai trabalhando. Mas é a obediência, a renúncia. E é acreditar, é fé. Porque tudo que o Senhor faz de propósito para a gente, né, meu bem, para a nossa vida, para o nosso ministério, é pela fé que a gente segue. Sim. Se a gente for hoje descrever no papel todas as promessas que o Senhor tem para nós, para o futuro de Carol e Rafael, tanto ministerialmente como casal, enfim, como tudo, a gente fala, são inimagináveis. Nós não conseguiríamos viver. E é surreal. Até falar. Mas o que alimenta a gente é porque lá atrás a gente também já viveu, já viveu pela fé e hoje a gente testifica. Tá vivendo o que ele falou lá atrás. Sim. Então, é isso que faz a gente permanecer na caminhada, em obediência e em fé. Então, eu entendo dessa forma. Não sei se o Rafael quer colaborar com mais com a gente mais analisa alguma que coisa. já para, a gente olha, não é muita coisa não, mas se você finalizar ao longo desses 6 anos, você já consegue ver que o Senhor já fez tanta coisa que a gente fica assim, meu Deus, como? Né? Então a gente pode dizer, beleza, até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes as coisas apertam, porque a gente é ser humano, né? A gente vai e volta ali e as adversidades tentam tirar a gente do foco. Sim. Mas quando isso acontece, automaticamente parece que o Espírito Santo de Deus vai lá e te puxa assim, ó. Sim. E faz você olhar para trás e lembrar tudo que você já viveu. Olha onde você já chegou e não foi por você mesmo. É a canção nova da Valesca. Que inclusive a gente tá cantando Vamos ela. cantar um pedacinho, então? Vamos. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a tua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Muito linda essa canção. Lindo. Nossa, E é isso aí. Eu acho que, né? Mais pra frente a gente vai falando de músicas aí, mas eu acho que a gente vive muito o que a gente canta muito o que a gente está vivendo. O Senhor prepara, né? Porque é uma espada de 2 gumes. Corta para quem tá ouvindo, mas corta aqui primeiro. Então o Senhor fala conosco primeiro, molda na gente aquilo, faz a gente entender o propósito para transmitir para outras pessoas e ser canal de bênção. Sim. Ô, Carol, Rafael, ela tá falando mais meu, hein? Eu falei, gente, que eu falo muito. Eu tô impressionado. Ela tá... Ó o marido impressionado. Eu vou deixar ele falar. Eu tô impressionado, porque realmente eu tô aqui olhando e falo assim, gente do céu. Que maravilhosa. Todo dia se encanta mais. Ai, que bom, né? Isso, já tá... Eu falei, tá ótimo. Eu vou deixar ele falar então, gente. E ele vem acomodado, tipo assim, não, eu tô adorando, não. Ele tá aproveitando. Tô adorando. E assim, eu sou muito detalhista, então ela tá contando as coisas assim com menos detalhe, tô adorando. Toda vez que eu precisar agora, eu falo, não, fala comigo. Tem isso também. Ele é super detalhista, ele quer contar tudo nos mínimos detalhes. Eu sou mais prática e objetiva. Você é o que? Sanguíneo? Ele é. Colérico? Ele é sanguíneo. Eu tô pensando isso que eu sou então, também. eu sou uma mescla, então eu acho que é por isso que eu vou equilibrando os pratos aí. Que bênção, gente, que bênção. Mas, Carol, vou falar... Não tem problema ela falar não, tá? Pra ficar tranquilo. Você falou sobre vivendo o propósito e estando em processo ao mesmo tempo. E é muita verdade, porque a gente vai crescendo, né, dia após dia. Inclusive, o nosso podcast é sobre isso. O nome do podcast é Pode Crescer. E a gente vai crescendo todos os dias. E isso que você falou, é uma fé que você não está baseado naquilo que você está vendo, mas naquilo que você crê realmente. Isso aí.
dentro desse chamado, propósito que vocês já estão vivendo o propósito, estando em processo de aprendizado e crescimento cada dia, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado? Você vai querer falar ou eu vou poder falar? Eu tô pensando em tudo, gente. Então, não, já vai, deixa o fio, já tá fluindo. Eu acho que o equilíbrio das coisas da vida que a gente tem, né? Das responsabilidades, vamos dizer assim. E principalmente abrir mão de algumas coisas com a família. De estar, né? Em alguns momentos com a nossa casa, com as nossas filhas, que tá em pleno crescimento. Não que a gente fique o tempo todo fora de casa, mas... acontece da gente, a demanda é grande e muita coisa a gente tenta equilibrar, mas às vezes a gente perde algumas coisas que vão acontecendo, vão passando. Às vezes tem até alguma coisa, algum compromisso mesmo familiar que a gente não consegue ir porque a gente tá no chamado. É bom a família ligar antes, né? Falar assim, nós estamos querendo casar. Aí primeiro faz agenda com vocês, né? Não, mas não é assim, né? Assim, podia, né? Podia. Ao longo do tempo a chavinha foi virando. Hoje a gente eu vejo tem isso. De pessoas assim. Você tem outra coisa que você acha que é o maior desafio? Eu vejo hoje o maior desafio meu é esse equilíbrio de ter tempo para tudo. Administrar o tempo. As 24 horas do dia. É pouco. Principalmente filho. Principalmente nossas filhas. Sim. Sabe, eu me cobro muito. Eu pessoalmente me cobro muito de ser mais presente, de estar o tempo todo com elas, porque eu quero vê-las crescerem. Eu quero participar de tudo. E eu acho essencial. E o que você está falando contrasta um pouco com aquilo que Deus prometeu, né? Porque se o Senhor fala, se o Senhor fala de coisas grandes e de 4 cantos da terra, automaticamente você imagina que você não vai poder ter tanto tempo com as suas filhas, mas é um abrir mão. Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele nunca tira nada que Ele não vai te devolver 1000 vezes mais. E Ele vai também dando estratégia e ensinando. Sim. No início, eu lembro que nos primeiros anos, assim, tinha períodos que a gente ficava 12 dias fazendo agenda direta, 12 dias seguidos na semana, segunda, terça, quarta, quinta, emendava outra semana. Aquilo chegou no nível que eu falei, meu bem, não tá dando. Não tá dando, tá sendo desgastante, a gente tá deixando as meninas de lado, o cansaço tá extremo. Eu falei, desse jeito a gente rapidinho vai esgotar e o negócio vai desandar. A gente precisa de direção de Deus. Aí o Senhor foi equilibrando, foi ensinando a forma da gente poder fazer as coisas com mais equilíbrio para poder servir e não deixar a nossa casa de lado, a nossa família de lado. Sim. E voltando a falar sobre a questão dos filhos, né? Quais coisas que vocês já tiveram que abrir mão, assim? Não sobre os filhos só, mas que tiveram que abrir mão por causa do chamado? E aí, meu bem, fala aí. Porque essa daí eu não consigo pensar, não. Difícil agora pensar, falar sobre isso. Eu acho que é mais essa questão dos filhos. O que pega mesmo é o tempo familiar, né? O tempo filho mesmo. A maior renúncia hoje. A maior renúncia que a gente vive hoje é essa. É deixar nossas crianças, nossas filhas. Acho que o mais que pesa mesmo, acho que é isso mesmo. E no início vocês falaram que o Senhor falou com vocês algumas coisas. E eu acredito que o Senhor continua falando. Sim. Mas o que o Senhor mais tem falado para vocês nesse último tempo sobre o futuro, sobre o que Ele quer fazer através de vocês e em vocês? O que o Senhor mais tem falado? Vocês podem compartilhar? Acho que dá para compartilhar algumas coisas. Bom, o senhor fala muitas coisas com relação a um tempo de soprar mesmo. Sim. Como eu disse lá no início, não é uma coisa que a gente almeja, mas o Senhor fala muito de soprar o nome, de levar a gente em lugares que a gente ainda não chegou, de composições. Eu vou chegar nisso ainda, menina. Mas é porque é algo que o Senhor vem falando com a gente muito frequentemente. Muito, tá falando usando muita gente para falar sobre isso. E nenhum dos dois aqui tem ainda não desceu ainda. Não desceu esse dom. Ainda. Se descer, depois vocês vão ver. Eu aqui sou muito musical, então a minha cabeça ela é totalmente musical. Eu ouço música
24 Mas o horas, Senhor tem falado conheço tudo, muito. mas para sentar Escrever. não sai nada, não, já tentei, eu falei assim, não. O Senhor está falando, aproveita o tempo que vocês estão hoje, porque o tempo que vocês estão hoje, vocês são tranquilos. Aham. Tá falando muito isso com a gente, muito. Na igreja. Eu fico até com medo, porque já é uma Que correria já louca. é uma correria. Já Até na tá igreja, com o senhor dificuldade de usando, administrar o Senhor, tempo. mas se vem dele vai ser bênção. Mas ele é sabe o que algo faz. que a gente não consegue dimensionar. Sim. Mas o Senhor tem falado Tem muito falado muito, nisso. já até na igreja, usando na igreja, vai falar, aproveita aqui, porque o que Deus vai Aproveita, fazer, coitado do tipo, nosso pastor. E pra gente meio que, tipo assim, é surreal isso, porque a gente olha e fala assim, Como, né, Senhor? Mas como a gente já, né? Por que, Jesus? Eu? Nós? Dá um medinho, né? A verdade é essa. Dá muito medo. Porque a responsabilidade é muito É grande. muito grande. É muito grande. grande. Cada vez que vai crescendo mais, vai tomando uma proporção maior, Sim. uma dimensão maior, mais vidas estão olhando para você. Sim. Você tá sendo um canal de bênção para muita gente, referência para muita gente. Sim. Então, o chamado ele traz responsabilidades. Sim. E é isso, assim. O estar em evidência, porque eu quero conseguir falar isso sem ofender ninguém. Mas a gente sabe que tem as pessoas que pensam assim, eles estão em evidência, é como se fosse um oba-oba. Pelo Sabe? contrário. É como se fosse um status, sabe? É como se fosse status, é como se fosse oba-oba, é como se fosse tudo... na verdade, há uma confusão. Eu não sei se isso sempre esteve, eu acho que não, porque conheço Jesus e sirvo ao Senhor desde criança, mas há uma confusão de confundir muito as pessoas que estão a serviço do reino com os artistas seculares. Confundir, assim, é como se quem estivesse em evidência dentro do meio cristão fosse artista também. Inclusive, lá no Instagram não tem outra opção, tá, gente? Colocar no Instagram, né? Você que conhece bem, quando você coloca lá no Instagram qual o seu nicho, né? Vamos dizer assim, tem musicista, artista, musical, alguma coisa assim. Não existe, é um cantor cristão. Não tem. existe. Não tem adorador também, tá, gente? Não. Mas a gente é adorador. Isso. É por isso que a gente escolhe aquele nicho, porque é o que nos cabe. Sim, não tem aí. outra escolha. Mas você entende, você percebe isso, Rafael, você percebe, Carol, Sim. que dá uma confundida até na questão do tratamento das pessoas para com a gente também. Só que a gente entende o tamanho da responsabilidade. E esse estar em evidência também é sobre renúncia, é sobre abrir mão. Sim. Porque até quando você está em evidência, você é visto não só pelo lado bom. Não. Você é olhado por todos os lados. Você é julgado por Todos os tudo, lados. Todos os lados. Então, essa... Tem o ônus e o bônus. Isso. É você se dispor mesmo. Se dispor e entender que aquele propósito é maior que você. Sim, sim. Não é sobre Não você, é sobre você. ele. É sobre Porque ele. se a gente for olhar para tudo que o pessoal fala, Sim, ou a forma que critica, a gente não sai do lugar. sim. Entendeu? Então a gente não pode olhar para E isso. desiste, né? Muita gente já desiste. desistiu. Muita gente já parou pelo caminho. Muitas. Eu conheço muita gente boa que já parou, que não quis. É muita peleja, é muita luta. Sim. Por isso que a gente tem que olhar mesmo para Cristo nessas horas. E a gente segue sempre nesse propósito de obediência, olhar Sim. para Ele, olhar para o foco. Mas é isso. Ele chamou, ele faz, ele garante. Ele vai até o garante, fim. ele sustenta o projeto, ele que desenhou o projeto. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês, por onde passam, vocês... O povo fala assim, né? Tem um Ai, meu jeito Deus. de falar, né? Vocês são muito pentecostais. Vocês cantam canções pentecostais. Vocês cantam algum outro estilo? Não. Geralmente é... As canções que são de adoração que a gente canta vira pentecostal. É isso aí. Fala, meu bem. Mas por onde vocês passam tem um mover, né? Muito grande do Espírito ao Santo. Senhor por Um isso. mover muito grande. Amém. Vocês já se preocuparam, porque hoje em dia a gente vê muito isso, vocês já se preocuparam no sentido de, teve um mover, mas eu voltei para casa e senti que era emoção, que não era de Deus, ou vocês têm essa preocupação de orar e falar com o Senhor, Senhor, não quero que seja assim, quero que seja genuíno,
Vocês têm esse pensamento? A oração, muito, né? A gente é muito isso. Fala dessa parte, meu bem, que Rafael Gente, o Rafael é da oração. Eita, O homem de fé e da oração lá de casa aí. Meu Deus do céu. Não, a gente se preocupa muito com Sim. isso. Muito, muito, muito. Inclusive, a gente faz propósitos, vai a um monte, Sim. para que haja um mover. Sim. E principalmente que esse mover seja de Deus. Sim. Porque a gente vive um tempo de esfriamento espiritual gigantesco. De modo geral. De modo né? geral. Todas as Então, igrejas, assim, independente da denominação. Depende da denominação, a gente vai, tem igrejas que tem muito oba-oba, tem muitas igrejas que vai. Então, assim, a gente... E quem tem o espírito sabe discernir. Discerne. Não, você na discerne. hora, na Aham. hora a gente consegue ir. Sim. Fala assim, vamos ali, a igreja vai habilitar. Meu Deus, não tem aquilo. Porque tem igrejas que elas têm muito disso, de mover essas coisas. Então a gente vai orando e pede, Senhor, por favor, vá à frente, desça aí, vai trabalhando a pessoa ali, porque... Tudo que a gente vive lá no altar é um resultado, sabe? Porque o bastidor, ele é muito maior, Sim. né? Vocês, A vida com Deus é muito maior. Vocês cantam... Obrigada, gente, por responder. Vocês cantam muitas canções de canção e louvor, né? Sim, a gente ama. Eu amo também. Eu acho legal de vocês é que vocês cantam as canções, vocês cantam de outros cantores também. Eliane Oliveira e outro eu fui futucar o YouTube de vocês. Que o canal do YouTube. Pode ir lá, gente, pode ir lá. Aí eu achei vocês cantando Rose Nascimento. Ih, minha filha tem de tudo. Antigão assim mesmo. Nossa, achei lindo. Falei, nossa, porque eu sou fã de Rose Porque Nascimento. no canal do YouTube tem muita coisa, tá? Se vocês quiserem ver o passado. Não, tem muita coisa antiga. Muita coisa. Muita coisa. E tem gente que cobra o atual que a gente não posta, é preciso postar. Sim, verdade. Eu vi lá também isso aí, percebi. Já ia falar com vocês. Mas vocês, mesmo cantando muito canção e louvor, vocês não ficaram parecidos com canção e louvor. Vocês continuam mantendo uma identidade. Eu acho isso lindo. Acho isso lindo. E acho difícil também. É legal também porque, tipo assim, a gente fala assim, a gente canta canção e louvor e o pessoal já fala assim pra cantar canção e louvor, e canção e louvor, eles são muito aqui. Sim. Esse pedestal aqui. Eu pensei nisso. Vocês são mais soltos. Não, meu filho, se a gente vai do 4 cantos na igreja, a gente vai tranquilamente. Eu pensei e a gente senta depois, a gente tá suado, tá cansado, porque a gente se entregou de verdade. Não que eles não se entreguem, eles têm uma diferença mesmo, de postura, na hora da adoração. Eu acho isso muito legal. Eu acho eles elegantíssimos. Eu queria terminar de cantar e tá lindo, igual a Cláudia fica. Cláudia, seriam cabelo excelentes. Amei que foi todo embora no final. Nossa, não tem jeito. Então, assim, eles são, a gente faz, mas a gente sempre tem a nossa identidade de poder construir, cantar e fazer. Principalmente canção e louvor, a gente tá mais prático porque já tem a primeira e a segunda voz, a gente consegue ajustar, mas na hora de cantar, Deus usa, faz uma coisa diferente. E eu, musicalmente, eu consigo incluir um arranjo ou outro. Sim. E eu passo pra ela e a gente ensaia e consegue... Nosso professor de música, inclusive, fala isso, que ele é o criativo musical, né? Então, assim, aí eu consigo fazer isso. Mas quando é outra canção que não é de canção e louvor, tipo Valesca e Maíssa, a gente consegue construir os dois. Tipo, essa parte aqui é sua, essa parte aqui é minha. Ó, esse arranjo dá pra fazer legal, esse arranjo não dá. Então a gente consegue construir melhor uma outra canção, porque o canção e louvor já vem... prático, já é fácil pra gente, entendeu? E a gente vê que até nisso Deus trabalha. Porque essa identidade, essa características que as pessoas já veem em nós, é algo que foi o Senhor que foi moldando. Porque vocês podiam simplesmente copiar e colar. Copiar e colar, né? Você concorda? Porque já é dupla, tá né? Facinho, tá facinho. Mas é o Senhor que vai preparando isso e eu fico encantada. Porque não é a primeira pessoa que fala isso. As pessoas falam isso. O nosso professor de canto, que trabalha conosco, ele também fala isso, que a gente consegue criar uma identidade na música, mesmo ela já tendo uma característica tão marcante. E é só o Senhor que faz essas coisas. E que bom que o Senhor faz. Sim, eu vejo também, eu já tinha diferença, já tem a diferença corporal de vocês, né? E aí vem essa diferenciação também no que vocês vão fazer com a voz, com os arranjos. Eu vejo que vocês cantam, mas que vocês mantêm a identidade de vocês. Acho muito lindo. Vocês podiam cantar um pouco de novo. Cantamos. O que vocês vão cantar? Te adorarei, de Eliane? Vamos, meu bem. Pedacinho? O coro? O coro, eu te adorarei. Vamos lá então. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo te adorar.
te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Linda demais. Glória a Deus. Deus. Tá passando, a timidez tá passando. Já passou. Até o final do podcast já vou. Já tá super à vontade. Daqui a pouco você vai fazer o podcast. Ai, Meu Deus, aí não. Aí não, né? É outro nível, é outro dom. Deixa pra Vanderlei. A gente falou agorinha, vocês falaram sobre Deus já ter falado sobre composições. Então vocês têm o desejo de começar a gravar de vocês mesmos? Vocês têm esse desejo ou... Então, falar, meu bem? a gente tem, assim, como foi um ministério que o Senhor levantou, então esse desejo, a gente não veio com ele. Sim. Então, o Senhor vai falando as promessas, vai aparecendo algumas coisas, e isso, para ser sincero, para falar a verdade, isso agora, Esse ano de 2026 tipo assim, ficou 2026 mais é um ano que o Senhor forte. Aí o Senhor faz nascer, né? O desejo. Sim, Porque ele vai falando, aí ele vai fazendo nascer o desejo. Isso aí agora E nos direciona sim, pra tem esse alguma tempo. coisa, e parece que quando o Senhor tá falando, e parece que ele vai afinando o sim. caminho. E vai fazendo acontecer. Vai fazendo acontecer. Inclusive, dando um spoiler, Eita. já apareceu algumas gravadoras querendo que a gente grave as canções. E estamos conversando, então Sim. nos ajude Tá em tudo oração. no forninho Nos ajude em aí, oração. nos ajude em oração. A gente já tá ouvindo algumas composições Sim. Isso aí, para uma gravação inédita, né? sim. Ainda não desceu o rolo da composição É, nossa, isso prof aí. ainda. Mas descerá. Mas enquanto isso, o Senhor já tem mandado compositores. Isso aí. Uhum. E essas músicas a gente está, né, na fase da escolha aí, analisando. E existe esse projeto, então nos ajude aí em oração, Isso aí. todos que, né, que estão nos acompanhando, que intercede por Carol e Rafael, porque existe algo novo chegando aí, um tempo novo chegando, Sim. De canções inéditas. Até de, pra né? encaixar no perfil de vocês, né? Porque não basta ser só as canções, tem que encaixar no perfil, né? Naquilo que vocês já estão. Sabe o que é o detalhe interessante? São duas pessoas que precisam encaixar no perfil dos dois. Dos dois. Não adianta assim, a gente tá sempre Porque a escolha das... que eu goste e ela não. Então tem que ser uma que fala assim, opa. Então o repertório de vocês também é todo escolhido os dois juntos. Os dois juntos. Tudo junto. A gente vê... Na verdade, tudo na nossa vida é junto. É tudo. Graças ao Deus, a gente tem uma comunicação e uma afinidade. Tudo da gente, o propósito é muito junto. A gente toma decisões sempre juntos. E no ministério não é diferente. A escolha do repertório é Deus falando com os dois. Tem que tocar nos dois. Tem que ter aquele feeling ali. Até repertório de agenda. Sim. Quando chega na Porque a gente tem um repertório que a gente tem montado de banda e alguns com playback. Até para escolha. Sim. A gente tem uma agenda. Rafael que cuida da logística da agenda, de tudo certinho. Mas até o repertório para aquela noite, para aquele momento, a gente senta e é os dois que batem o martelo. Aí pode acontecer, como aconteceu várias e várias vezes, mudanças, do né? Senhor mudar a música na hora, dar a direção na hora. Mas tudo é em conjunto, sabe? Ele também conecta. Eu senti isso. Senti de te adorarei. Amém. Já aconteceu, inclusive, da gente pegar e falar que vai ganhar a oportunidade. E na hora que chegar lá, ó, nós vamos trocar música pra tal. Ele falou assim, Deus já me falou. Entendeu? Então, alinhadinhos. graças a Deus. Glória a Deus. Tá alinhadinho um com o outro, alinhadinho com o céu. E como a gente tem a banda, a gente não tem esse hábito de ficar trocando canções. Sim. A gente já coloca, já certinho, já tem um grupo e fala, meninos, o repertório é esse. E a gente segue o repertório. Sim. Mas também a galera já tá ciente que quando a gente fala assim, a música é tal. Aí já tá pronto. Opa, já tá pronto, e ele já entende que, tipo assim, esse não é um hábito que sempre faz isso. Nossa banda tem uma característica muito interessante. Uma música para sair para as agendas, quando vocês veem ela prontinha que a gente tá cantando, ela já rodou mais ou menos nos ensaios uns 2 meses. Sim. Porque ela fica... 2 ou mais. Porque ela fica bem redondinha, bem alinhadinha. A gente deixa bem ela certinho. Pronta, como se fosse pra fazer uma gravação. Sim. Pra depois a gente começar a tocar ela. Não tem esse negócio de meia boca. Rapidinho. Pegou amanhã, hoje pra tocar amanhã. Não, Isso não é é muito bom. assim Não que sai, funciona. não sai. A gente entende que tem que ser Por com isso que excelência. a gente chama de playback Isso. mesmo. E fica tão bom que você enfatiza tanto nos ensaios, organiza tanto essa parte, que quando você
troca de música ali em determinado momento, ali na hora ali do culto, né, na hora da agenda, não tem problema, porque todo mundo Sim. lembra da música, porque pegou com tanto detalhe, Sim. com tanto critério, que já sabe como tocar aquela música. Isso é muito bom, muito bom. Isso é uma benção. Pra mim, por exemplo, que canto sozinha e não tenho banda, é muito risco. É se arriscando o tempo todo. É muito isso. Porque você chega numa igreja, você não sabe quem vai tocar, como que toca e quem que vai levar pra onde. É muito Mas aí tem um risco. detalhe. Com isso, a gente só canta com a nossa banda. Por isso, então. Porque isso que eu tô quando a falando que é gente bom. vai pra uma igreja que é playback, Sim. a gente chega em muitas igrejas e fala assim, por favor, Não é por deixa mitidez, eu irmãos. tocar com vocês. Não é. A gente aceita. Aceita. Porque a gente não quer pegar e falar assim, é poxa, metido, né? A gente Não. aceita, mas a gente não consegue se conectar. Sim. A gente não consegue se ligar, porque é totalmente diferente, assim, vai Sim. tocar, te adorarei, toca, te adorarei. Vai um pra um lado, outro pro Vai pro outro. outro. Alguém quer fazer um arranjo que não tinha. Ai, meu E a Deus. gente entende que o negócio tem que ser bem feito. Bem feitinho. Pro Senhor tem que ser o melhor. Não dá pra chegar de qualquer maneira. Vocês estão falando isso aí, eu tô me lembrando, o meu esposo, ele sempre usa muito esse exemplo. Meu esposo jogava futebol antes, e ele usa esse exemplo para futebol. Ele fala assim, que jogadores de futebol têm que se conhecer. Para se conhecer Concordo. no olhar. Concordo. É E isso aí. músico, gente, vamos falar de música agora? O músico tem uma mania de conversar com o olho, né? Com o olho, isso E, aí. menina, que negócio é aquele? Parece que eles têm um código secreto, será? Eles só olham assim um pro outro, o outro olha também, eles sabem tudo que eles estão conversando, só olhando. Que exatamente. negócio é aquele? Agora você imagina a nossa banda, que tem alguns que já tocam juntos há mais de 15 anos, 18 anos. Então, a comunicação deles é muito fluida. Muito forte. É no olhar, Uma é no levantar de ausência. sobrancelha, né? Sim, um levantar de sobrancelha, isso. Eu sei mesmo. disso, porque eu fico analisando muitos músicos e eu analisava muito uma banda da minha outra igreja que eu congregava, meu genro. Meu genro, ele é muito facial e ele é músico. E eles conversam assim, tudo pelo olho. É, Sim, eles são- é isso. Às vezes não precisa nem rir. Exatamente. Ele já sabe. Então, por isso que é tanto assim, por que levar Carol e Rafael com banda? Por causa disso, irmãos. Porque o negócio, né? Manter a harmonia, né? Harmonia. Sim. E tá pronto, tá bem É muito feito, lindo. entendeu? É o melhor pro Senhor. Sim. Isso aí. Eu acho lindo. E Deus abençoe vocês e Amém. graças a Deus que vocês têm uma banda, porque isso é uma coisa realmente muito difícil. E é um diferencial, né? É um diferencial. Tá É bom, A você tem música que gostar tá na minha também. cabeça pra vocês, diante de tudo que a gente conversou aqui, é a mesma música que eu tenho pra mim. Porque depender é como viver perigosamente mais. Eu prefiro acreditar. É muito linda essa música. É sobre isso. É a isso gente aí. acreditar e confiar no que o Senhor diz, mesmo Exatamente. sem ver nada. Essa tem sido a minha música. Isso aí. É depender sem ver Confiar no nada. Senhor. Vamos cantar Eu Tenho um Dono? Vocês conseguem? Então canta, vamos lá, vamos cantar Eu Tenho Dono então. Eu tenho um dono e ele cuida de mim. Se está frio, ele esquenta, chorando, acalenta, ele é tudo pra mim. Eu tenho um dono, com ele tenho paz. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexeu com meu pai. É mais ou menos Eita, isso. Essa tem muitos anos que a gente Muitos não anos, canta. tem muitos anos. Mas que a letra é linda e É fortíssima, linda, né? linda, linda. Eu amo esse louvor. A estrofe dela também é maravilhosa. Só mais uma pergunta e a gente encerra. Vocês já pensaram em parar alguma vez? Por qual motivo? O ministério, Sim, ai... bastante vezes. Deixa ele falar por ele, depois eu falo por mim. Então, a gente, assim, parar, assim, nunca pensei muito não, mas teve um momento na nossa vida que eu meio que dei uma vacilada, que foi quando a minha filha nasceu. A segunda, A né? minha filha nasceu, a minha filha nasceu prematura. E a aí gente tem um a testemunho ficou forte da nossa segunda 55 bebê. dias de UTI. Meu Deus. E aí ela nasceu com 7 meses. E aí nesse momento a gente estava focado nisso. Então assim, A gente achou que a gente não ia sobreviver, não. Sabe assim, ó, passar por aquele temporal, Isso por aí. aquele vendaval. foi difícil. E assim, foi um momento também que a gente teve que travar agendas para isso. Mas o mais interessante também nesse processo foi que as igrejas nos abraçaram. Glória a Deus. Então oração. assim, tem oração. Eu Domingo à noite espero. as igrejas, E eu elas tenho certeza paravam que os isso nos cultos sustentou pra orar. por um bom Foi o que tempo. sustentou. Sim.
Eu sei que todo mundo tem a reserva e tem a intimidade com o Senhor, mas esse momento pra gente foi um dos momentos, assim, que mais marcaram a nossa vida. E nós já estávamos no ministério, né? Já. Sim. Foi tudo muito rápido. E eu parei numa mesa de cirurgia e o médico falou, para eu salvar a sua vida e a vida da sua filha, eu tenho que te operar agora. Então, e saindo de uma agenda. Nós estávamos cumprindo uma agenda, cheguei na agenda para poder entrar na igreja, que eu comecei a passar mal. Com um sangramento que não parava nunca. E tinha acabado de entrar no 7º mês de gravidez. De uma gravidez tranquilíssima, sem nenhuma intercorrência. E aí, lógico, hoje a gente entende que isso foi um propósito do Senhor, um testemunho que foi gerado. E para a honra e glória do Senhor, estamos eu e a nossa filha viva. Ela Glória perfeita, saudável. A mais saudável da casa. A mais saudável da casa. Glória ao Senhor, cheia de energia. Só para envergonhar o inferno, a mais saudável. Pra vergonha de Satanás. Isso aí. Eita glória. Mas é isso. Então, assim, nesse momento, eu acho, não tenho certeza, foi um dos momentos mais difíceis que a gente enfrentou. Sim. E ali eu acho que eu pensei em parar. Eu estava vivendo tão intensamente aquele momento que eu não conseguia pensar no ministério, no futuro, né? Depois de passar o Vendaval, como é que vai ser? E a tristeza também, né? E eu acho que quando toca nessa questão de filho, é o que quebra muito a gente. É o que quebra. Quebra muito. Eu falo que é um ponto fraco aqui da mulher. É de todo mundo, todos nós. Questão de filho é onde quebra mesmo. E o Senhor, ele vai tirando os nossos amores. Ele vai. Sim, porque muitas vezes a gente faz disso altares, sim, né? Altares de adoração. Às vezes a gente coloca altares de adoração que a gente não vê. Não imagina. Que não imagina que é um altar de adoração. Às vezes você idolatra demais. Você idolatra seu filho. Mas não é. E o Senhor permite isso acontecer. Quebrando para quebrar. Exatamente. E vai nos mostrando que ele é mais importante, ele é maior. Ele fez isso com Abraão, né? A intenção do Senhor, na verdade, nunca foi que Abraão tirasse a vida de Isaac. Nunca foi. A intenção era só que Abraão percebesse quem que era mais importante para ele. E não era sobre o Senhor perceber. O Senhor já sabia. Era sobre Abraão perceber. Isso. E é isso que Deus vai fazendo com a gente. E quando toca em filho, quebrando os altares, né? Tirou os amores, vai tirando os amores e nos permitir gerar testemunho. Sim. Porque houve muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E depois que a gente passa tudo, quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, como que a gente passou por aquilo? Aí você entende que o Senhor sustenta e que vai te fortalecendo, porque, né? É sempre vai aumentando, o nível vai aumentando, vai subindo a régua. Sim. E tudo tem um propósito, e foi isso que a gente viveu. É o famoso game over, você passou de fase. Passamos de fase. Você passou de fase, parabéns. Isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês de todo o coração. Foi uma conversa muito leve, muito gostosa, não foi, Carol? Foi uma bênção. Pra quem fica tímido, divino pode crescer, gente. Ó, Carol tava tímida. Venham, tá? É muito tranquilo. Venham, felicidade que eu falei muito mais que ele. Rafael não é assim. Rafael não é assim. E eu tô aproveitando, tá, gente? Tô deixando. Quem sabe no dia a dia nas igrejas sabe o quanto que ele é falador. Ele fala, ele brinca, mas hoje a gente trocou de papel. É porque eu acho que a sua memória deve ser melhor pra lembrar das coisas. Não, sei lá, organizar. Talvez sim. Mas foi muito bom. Eu tava muito preocupada no que eu ia falar, tá vendo? As próximas vezes que você faz teste, a próxima vez que você for fazer alguma coisa importante, você chegar num lugar, você não fala, você fica paradinho. Deixa quietinho, vamos fazer... Deixa ela falar. Porque, tipo, você vai ter que fluir de alguma forma, então vamos deixar pra ver como é que ela se sai, tá certo? Né? Tá de parabéns. Obrigada. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos. E você que ficou no Pode Crescer até agora, eu tenho certeza que você cresceu em graça, em conhecimento hoje. Eu te agradeço pela sua audiência, pela sua atenção. Assista mesmo, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva, sigam o Instagram do Pode Crescer, sigam Carol e Rafael, gente. Eu acho que eu nem preciso pedir isso, né? Porque eles estão muito bambambãs já. Não, que isso. Segue lá, sigam Carol e Rafael, convidem eles para adorar o Senhor na sua igreja. Tenho certeza que será uma glória, porque é sempre assim, onde eles passam, o Senhor derrama mesmo uma glória sobrenatural. Muito obrigada, tá, gente, por vocês terem vindo. Vocês são bênção, que o Senhor continue abençoando a caminhada de vocês, a jornada de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir todos os planos, todas as palavras que Ele falou, até porque vocês se colocaram no papel de obediência, de dispor da vida de vocês para cumprir a obra do reino, fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Vocês estão acreditando no que o Senhor falou, e isso é muito difícil. É muito difícil você acreditar quando você não vê cenário. É o famoso
colocar o pé sem ver chão. Mas que o Senhor abençoe vocês, Amém. toda a caminhada, toda a jornada. Amém, amém. E vamos fazer a troca de presente? Bora! As lembrancinhas. Eu sempre espero com muita ansiedade que eu vou ganhar. Ah, O que é? vocês trouxeram pra mim? Acho que é uma coisa legal aqui pra você. Gente, Espero que você goste. você viu? descobriu assistindo o podcast que eu amo doce? Claro, eu vi no Miss Fran lá e eu olhei e falei, vai um chocolatinho pra poder dar uma adoçada aí. Tem chocolate, mas tem uma caneca linda aí também. Espero que Sim. você goste. Ai, obrigada. E eu também, ó, pra você, Carol. Obrigada. Pra você, Rafael. Abram e mostrem, por favor. Sim, agora. Ó, Olha que linda, gente. Ai, ela é muito... Nossa, eu entreguei a cor certinha. a cor Ó. certa? Uhum. Ah, Vamos, as marrom pra olhos. você. Vamos fazer... Que linda, gente. Ai, Eu vocês tenho vão- coleção de caneca. inclusive. Sério? Tenho Mas Mas muitos essa é anos já. diferenciada, pode crescer, hein, gente? É diferenciada. Essa aqui é do Pode Crescer. Vai lá, toma um café, posta uma Obrigada. foto no story e marca Pode Crescer. Pode deixar, pode deixar. Gente, muito obrigada. Meus irmãos, vocês que ficaram conosco até agora, foi um prazer, uma honra ter você na nossa companhia, na nossa audiência. Continue assistindo o Pode Crescer, se inscreva no nosso canal do YouTube, sigam as nossas redes sociais no Instagram e sejam muito abençoados por cada conteúdo, cada episódio. Tenho certeza que hoje você cresceu em graça, em conhecimento. Tenho certeza que você ouviu o testemunho que os irmãos compartilharam aqui. Quem sabe você está aí desencorajado de viver o seu chamado, mas creia, foi o Senhor que falou, Ele vai cumprir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu, do que você sonhou. Ele faz, creia, Ele é Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a glória dele sobre você, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você se fortaleça nessa caminhada e que o Senhor te abençoe sempre. Continue crescendo, continue vivificando e continue seguindo o nosso Pode Crescer. Muito obrigada pela sua audiência e seja muito bem-vindo aos nossos próximos episódios. Vamos ter pessoas maravilhosas, cheias de Deus, para compartilhar aqui suas histórias, suas experiências, seus crescimentos. E eu tenho certeza que será de grande valia para a sua vida. E compartilhe o Pode Crescer com alguém, tá bom? Abençoe a vida de alguém. Deus te abençoe.